Voltamos agora às 8h22 para falar sobre convivência em condomínio. Um assunto que Tom Barros não precisa passar, né? Mora em casa. Mora em casa desde que nasceu, mas a gente passa, né, Alane? A gente sabe de verdade o que é isso. O fato é que na última semana, um grupo de pessoas utilizavam a piscina de um condomínio na cidade de Neiva, na Colômbia, e todas essas pessoas receberam uma descarga elétrica. Isso aconteceu porque a luzinha deu um curto, né, e passou a carga de energia para a água da piscina. Entre as vítimas que ficaram inconscientes estavam 2 crianças, com idades entre 8 e 11 anos, acompanhadas de um adulto e de um salva-vidas. Esse caso, assim como vários outros, acendem um alerta em relação aos cuidados que a gente precisa ter no uso de áreas comuns dos condomínios. Por exemplo, dentro de casa, você sabe o que fazer quando acontece algum acidente? E uma outra questão também é a segurança de dados, né, para realizar certos procedimentos. Então, para obter dicas como essas, regras de convivência, utilização de espaços também, a gente conversa agora com o advogado condominial e síndico profissional, André Luiz Fernandes. Oi, André, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. André, esse caso, não sei se você viu, né, lá na Colômbia, que essas pessoas acabaram morrendo, né, nesse choque, nessa piscina. E as regras de condomínio, você, além de advogado, né, você também é síndico profissional, então imagino tanto de história que você não deva ter, né? Isso, exatamente. A gente tem muita vivência aí no dia a dia de ocorrências tanto legais quanto ocorrências trágicas, né? Então a gente acaba tendo muito conteúdo para compartilhar com a sociedade. Por exemplo, qual seria o caso mais comum de problema de convivência, né, de condomínio? Porque não é fácil. Para morar em casa, né, Tom? É preciso saber também conviver com os vizinhos. Mas em condomínio é muito mais complicado porque está tudo muito pertinho, né? E você divide áreas em comum. Qual é, como você como síndico profissional também, como advogado, qual é o problema que seria assim mais comum nessa convivência? Mais comum que a gente tem de problemas no condomínio, na questão da convivência, é o dia a dia ali com animais, né? Porque existe muita reclamação de gente que passeia com os animais, mas não recolhe os dejetos deles no caminho, xixi e outras coisas que o animal deixa quando passa, né? Então o maior problema é esse, e questões de estacionamento também, que uns acabam pegando a vaga do outro, acha que porque está ali disponível pode chegar e colocar o seu carro em qualquer lugar, a qualquer hora, e acaba ocasionando muito problema de convivência entre eles, isso aí. E também muito barulho fora de horário. Esses são os principais problemas que a gente tem de convivência dentro do condomínio. O Alan encontrou o vídeo dessas pessoas, Tom, que estavam nessa piscina, que acabou tendo um problema, né, nas luzes, naquelas luzes que ficam dentro d'água. Vamos assistir esse vídeo, a gente vai tentar traduzir para você que está aí pela Rádio Verdes Mares. São as imagens aí de longe. Morreram alguém pessoas, filmou, né? Essas imagens aí das pessoas na piscina. Acho que foram 4. 2 crianças e 2 adultos. Tem áudio? Tem? Tem não, né? E aí a gente observa, nesse momento aí, não é o momento do choque, né? O momento do choque talvez não tenha sido, tem as pessoas correndo para tentar salvar, né? Então a gente observa aí mais essa tensão, né? Essa tensão aí de quem estava perto aí da área da piscina, desse condomínio, na Colômbia. E essas pessoas acabaram morrendo com esse choque, com essa água. A questão de animal, de estimação é muito perigoso, assim, para ter briga de vizinhos, porque se o animal late, né? Se o animal vai descer para passear e fazer as necessidades também embaixo do prédio. Como é que são as regras gerais, assim, de quem convive com animais e quem tem animais no apartamento? As regras que a gente pede que os moradores cumpram é o quê? Sempre transitar com o animal, coleira e guia, sempre. E tem alguns animais, dependendo da cidade que está, tem obrigação de usar a focinheira. E aí a gente tem que ir para a legislação local para saber quais animais estão obrigados a estar com focinheira sempre que estiverem transitando nas áreas comuns. Porém, também, se o animal não estiver ali naquela relação, mas for um animal que apresenta agressividade, é obrigatório que se use. As regras são sempre transitar, como eu disse anteriormente, com coleira e guia e, preferencialmente, usar o elevador de serviço. Ocasionalmente, o elevador social.
Quando não tem essa condição de a pessoa observar as regras, sempre vai buscar na justiça a solução, hein? Não, geralmente as regras já estão ali na convenção do condomínio e no regimento interno. Então o condomínio pega essas regras e aplica. Primeiro notificação, depois multa. Vai depender da gravidade do que está acontecendo e quantas vezes já foi reincidente, né? E não resolveu ali de nenhuma forma. Aí o Código Civil nos dá a prerrogativa de poder aplicar até 10 vezes o valor da multa para o condômino que não tenha um bom comportamento. A partir daí, quando isso é aplicado, aí já pode ir para a justiça tomar alguma providência maior. Com relação a latidos de cachorro, como é que tá? Eu até ouvi a matéria, que até comentei com a Daniela aqui, eu fiquei horrorizado, né? Horrível. Porque eu fui ver a matéria sobre o silêncio na Suíça. Lá eles são extremamente exigentes com relação à observação do silêncio. E os cachorros, isso foi que chamou atenção, eu estou até pesquisando para saber o grau que isso alcançou lá, o desdobramento que possa ter. Eles mandam fazer uma cirurgia para o cachorro não latir. Quer dizer, eu fiquei escandalizado com isso, que de qualquer maneira, meu modo de entender, é uma agressão ao animal, mas é uma coisa que eu ainda estou estudando para ver como eles estão se comportando, exigindo o grau de silêncio. Aqui no Brasil, como é que está com relação a isso? Um cachorro começa a latir e o vizinho como é que fica? Bom, esse é um dos problemas que a gente tem constantemente, porque geralmente quem mora em condomínio são pessoas que moram sozinhas e tem um animal ali como companhia, né? Então, na ausência do tutor, ele acaba ficando só e começa a latir incansavelmente. E aí a gente pede, notifica que o proprietário tenha a atenção de deixar alguém para cuidar do cachorro ou tenha meios para sanar aquilo ali, deixando em escolinhas ou creche, que é o que a gente tem bastante, né? Hoje a gente já está muito crescente aqui no Brasil a questão do direito do animal, que passa a ver o animal não mais como uma coisa, né? Então ele tem várias regalias que anteriormente não tinha. Então, a gente tem que ter cuidado até com o bem-estar do animal ali, porque ele não pode ficar só, porque além de trazer problemas de convivência para os outros moradores, também tem a questão do bem-estar dele, né? Então existem hoje denúncias para a polícia ambiental que acabam indo ao local e registrando ali a ocorrência. Sei. Tem gente aqui perguntando também, comentando aqui sobre barulho, que diz que nas regras do condomínio até às 10 da noite, mas tem gente que sempre passa. E aí, já que você é síndico, pergunta como é que você faz no condomínio que você administra essa questão de barulho. A questão de barulho, a gente sempre pede que o morador que se sinta incomodado, ele registre a ocorrência. Alguns condomínios têm o registro da ocorrência de forma virtual ali no aplicativo do condomínio, e a partir daí, dependendo do horário que seja, a portaria já entra em contato para sanar, ou se o condomínio tiver, vai o vigilante até o local conversar com o morador. E a administração faz o procedimento de aplicação de multa, né? Ou somente advertência, depende da frequência que aquilo ocorra. Tem casos até que a polícia vem até o local, né? E há situações que é chamada a polícia ambiental e aí faz a medição ali, se está dentro do permitido ou não, e já aplica a multa. Tem uma pergunta aqui também do Mesquita, no Curipe. Ele pergunta o seguinte: a respeito do cigarro em apartamento de baixo, uma vez que a fumaça segue a gravidade, entra no meu. Estou usando máscara várias vezes ao dia por conta disso. O que eu posso fazer? Então, isso é uma questão de lei federal. É proibido que qualquer pessoa fume em locais particulares e privados, e isso inclui também o condomínio. Não é permitido que o morador fume em qualquer local do condomínio, e isso se estende até a sacada porque traz prejuízos para os demais moradores. A gente pede que o fumante fume somente dentro da casa dele e, nesse momento, ele possa fechar as janelas de circulação de vento para não incomodar os outros vizinhos. Porém, isso é uma questão difícil da gente identificar, realmente tem que ser o vizinho ali do lado, que tem que abrir uma ocorrência e tentar conversar também ele diretamente com o vizinho que está incomodando. Porque muitos condôminos acham que o problema ali da vizinhança mesmo, do conflito entre moradores, tem que ser resolvido pelo síndico, e não é. Eles têm que ser resolvidos entre eles. E só se realmente houver uma discordância do regimento interno é que o condomínio entra para tomar alguma providência. Com relação cigarro não pode. Pois né? não, diga, Daniel. Não, é só para reforçar, cigarro não pode. Certo, mesmo certo. dentro de casa.
Mesmo dentro de casa, você tem que fazer o que ele falou aí, fecha as portas e... O ideal é que a entrar pessoa... num acordo, né? Tente entrar num acordo e fume só dentro de casa. Evite a fumar na fachada, Agora, na sacada. Agora, pelo que ele está dizendo, mesmo fumando dentro de casa, a gente até já falou sobre isso com a Thalitazinha, lembra? Mesmo dentro de casa, mesmo dentro do apartamento, o cheiro entra no outro apartamento e incomoda. Existe regra para ser multada a pessoa? Não, porque a gente não tem como proibir que ele fume dentro de casa. É sempre uma orientação de que ele feche a janela de circulação de vento ali do fosso. Tem mais bom senso mesmo da pessoa, né? Isso, exatamente. Disso, então. Muito bem, com relação a inadimplentes, e principalmente quando o apartamento é alugado, não do proprietário, como é que se resolve questão assim, hein? Inadimplência, responsabilidade pelo pagamento da cota condominial é do proprietário, né? Então ele vai responder ali por qualquer dívida que o apartamento possa ter perante o condomínio. Então, quando se é executado, essa dívida é cobrada diretamente do proprietário na justiça. Algumas empresas de cobrança, que fazem a cobrança para o condomínio, acabam no dia a dia entrando em contato com o inquilino porque ele está naquela responsabilidade provisória. Isso. Mas legalmente a responsabilidade é do proprietário. Então, se for executado, quem é executado é o proprietário. Bora para mais um áudio de pergunta de ouvinte, telespectador? Vamos lá. Bom dia, Daniele. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Um abraço aí no Tom Barros. Bom dia. Adoro esses dois caras. Daniele, procura saber, doutor, aí se ele tem que me responder o que eu posso fazer, o que devo fazer. Eu moro em casa, ao lado de uma senhora que mora sozinha, e parece que ela tem 73 anos, e ela tem muitos gatos, 6 cachorros num becozinho de 40 centímetros de largura, na faixa de uns 10 de comprimento. Desses cachorros começa a latir, tira quase a noite toda. O dia nem se fala. Tudo que aparece naquela casa, o cachorro late tanto que até ela às vezes grita com ele. Vê se ele me responde alguma coisa. Bom dia e obrigado. Um abraço aí, doutor. É ruim até para os bichos, né? Um espaço pequeno desse. Com certeza. Aí no caso, a gente, pelo que foi relatado, a gente já vê que é uma violência aí contra o animal, contra o bem-estar, né? Contra a segurança ali também da questão com os vizinhos, porque possivelmente deva ter muitos dejetos ali que não são limpos, né, pela idade da senhora que ele relatou e pela quantidade de animais. Então a gente indica que você entre em contato com a polícia ambiental para que ela possa ir até o local e tome as providências devidas. Pois é, até para ver a situação desses bichos, né? Se não estão sofrendo maus tratos num espaço tão pequeno. É desse. verdade. Exatamente. Tem alguma coisa que a gente não tenha lhe perguntado que você acha importante a gente... Sobre a questão do acidente que você... Sim, da Colômbia. Isso, da mostrou. piscina. Ali a gente viu que possivelmente foi uma descarga de energia dentro da piscina. Sim. Então ali seria interessante que o condomínio possa observar de que forma está sendo a iluminação. Se é uma iluminação direta. Se é uma iluminação direta, a gente orienta que seja substituído por iluminação a LED, que tem uma carga de voltagem bem menor e não ocorre esse tipo de acidente, né? Existe até hoje também a ligação da energia de piscinas através de fibra óptica, que elimina totalmente o risco de choque na piscina. E é sempre importante estar com as manutenções em dias para evitar oxidação de fios. Nesse caso, a indenização, como seria? Porque, de qualquer maneira, a pessoa perdeu a vida dentro de um equipamento do condomínio, né? Exatamente. Aí há de se apurar a responsabilidade de quem foi. Se o condomínio deixou de fazer as manutenções devidas, ele pode vir ser condenado a pagar a indenização por dano moral, né? E também dano material, dependendo do que tenha ocorrido de fato, e também a empresa que presta manutenção, se ela fez o serviço adequado, que pode ser também vir puxar a responsabilidade dessa empresa, pela falta de manutenção adequada. Perfeito. Bom, a gente queria te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente e trazer esses assuntos importantes, né? Para quem vive em condomínio, para quem precisa compartilhar espaços. A gente conversou com o advogado condominial, André Luiz Fernandes. Obrigada, André. Obrigado também pela oportunidade. Um bom dia para todos. Bom dia, bom fim de semana.